No ar, mais um episódio do podcast Põe na Bancada. O programa que traz o fato com contexto e com uma pitada de provocação para gerar o debate. Hoje nós estamos com um episódio mais vibrante, mais marcante e, acima de tudo, mais feminino. Porque nós estamos trazendo aqui duas vozes da música popular rondoniense, da música popular da Amazônia, da música popular brasileira. São duas grandes estrelas, são duas grandes mulheres. Entre as diversas mulheres desse estado que cantam, elas estão aqui para dizer a vocês o que é ser mulher cantora e estrela e que brilha muito aqui na Amazônia. Antes de apresentá-las, eu vou pedir para apresentá-las no palco. Jales, bota aí a Gabriê. Gabriê, é que meu santo é forte, eu nasci no norte, eu venho da beira do mapa, da beira do sonho, lá do Rio Madeira. É que meu santo é forte, eu nasci no norte, eu venho da beira do mapa, da beira do sonho, lá do Rio Madeira. No compasso miudinho, chega perto de mansinho pra gente carimbolar. Traz de volta a certeza que seu beijo com leveza faz meu corpo delirar. No compasso miudinho, chega perto de mansinho pra gente carimbolar. Traz de volta a certeza que seus beijos com leveza faz meu corpo delirar. Viajar, entalhar, deságua. Eu estou aqui diante de duas grandes cantoras, Gabriê e Isabela Lima. É um prazer enorme poder tê-las participando desse nosso podcast aqui. Em outras oportunidades, quase que a Gabriê já veio aqui. A Isabela Lima também não teve uma oportunidade, que quase também. E vocês têm algo em comum, que é o Bado. O Bado é uma pessoa com quem eu tenho uma relação muito próxima e ele sempre falava de vocês. E eu sempre tive a intenção de trazê-las aqui. Então, para vocês que estão nos assistindo, são duas grandes cantoras, são duas grandes intérpretes, produtoras, autoras. E nós, nesse podcast, vamos conhecer um pouco mais de cada um. E vamos começar apresentando. Eu vou pedir para que vocês se apresentem. Começamos por quem? Vocês que resolvem. Bom, eu sou a Gabriê, sou cantora e compositora aqui de Porto Velho, nascida aqui. E amo muito essa terra, amo muito o que eu faço. É um prazer estar aqui, Roberto. Muito obrigada pelo convite. Como você falou, a gente já tentou marcar uma vez, acabou não dando certo. E eu fiquei muito feliz que agora deu certo com a Isabela, porque também sou fã, uma grande admiradora, né? Além de colega de profissão desse nosso ofício tão bonito que é a arte. E quando tu falou que a gente tinha alguma coisa em comum, eu achei que ele ia falar da nossa franja, mas ele falou do Bado. Vocês combinaram? Então foi muito chique, a gente tem o Bado em comum. Olha que coisa linda, né? Nossa referência. Estou muito feliz de estar aqui. Isabela. Me chamo Isabela Lima, sou cantora, compositora. Trabalho também com produção cultural em alguns projetos aí que eu atuo no empoderamento, né, das compositoras aqui de Rondônia e também sou ativista aí pelos direitos humanos, envolvendo mulheres e meio ambiente. Fico muito feliz pelo convite, lisonjeada por estar aqui representando todas as mulheres artistas aqui de Rondônia. Como a gente tinha conversado nos bastidores, é muito rico, né, esse nosso solo, e a gente só precisa mostrar essas mulheres aí para a gente consumir o que elas estão produzindo. Como é que vocês começaram essa vida de cantora? Qual foi o ponto de partida? Olha, eu comecei a cantar profissionalmente, assim, aqui na cidade com, acho que 14, 15 anos. Eu comecei no acústico lo-fi, lembra, Isa? Uhum. Foi uma movimentação artística muito importante que aconteceu e ainda acontece aqui em Porto Velho. E comecei lá,
Mas eu sempre tive uma influência muito forte da minha família, porque o meu irmão é músico, o Gilberto Garcia, ele tem uma banda aqui chamada Wari. Meu pai também. Todos os meus tios e tias sempre gostaram muito dessas rodas de música no quintal da minha avó. Então a música sempre esteve muito presente. E aí com uns 8, 9 anos de idade eu já escrevi algumas poesias assim, bem lúdicas, infantis, bem doces. E nunca mais parei. Fui fazendo minhas composições, aprendi a tocar violão e comecei aí por volta dos 14, 15 anos a tocar já em alguns lugares aqui em Porto Velho. Você mora em Porto Velho? Moro em Porto Velho. Qual o bairro, Gabriel? Lá no Pedrinhas. Lá na Pedrinha. Isso, desde criancinha. Isabela. Eu comecei com 15 anos e foram nos festivais estudantis, né? Então, estudava na época era Escola Técnica, hoje é conhecido como IFES, né? Aqui é IFRO, em Manaus é IFAM. Então, comecei nos festivais estudantis, então eram festivais com músicas autorais e dali começou a soltar a voz assim para os outros, né? De fato, eu já cantava antes, mas ninguém sabia. E quando essas músicas acabaram sendo premiadas, eu vi que podia desenvolver mais e comecei a produzir meus projetos. Então, de lá para cá, eu venho investindo literalmente na música. Qual a fonte que vocês bebem aí? Quais as influências que motivaram vocês a produzir as músicas? O que motiva vocês? Olha, na época, eu ouvia muito, não era nem dentro de casa, era mais com amigos da família que consumiam músicas antigas. Aí vinha Paulinho da Viola, também consumia Bete Carvalho, consumia na época muito Adriana Calcanhoto, Marisa Monte. Então, 14, 15 anos ouvindo esses grandes compositores, né? Então, me inspiravam também a cantar e a querer escrever. Assim como a Isa, eu também sempre gostei muito de música brasileira. Meu irmão me mostrou muita coisa e ele curtiu muito, assim, rock mais alternativo, experimental também, muita coisa gringa, né? E aí, quando ele me mostrou música brasileira, as primeiras coisas já me captaram muito. Então, eu tenho essa influência muito forte, assim, de Elis, Cássia, Rita Lee, Maria Bethânia, que eu sou loucamente apaixonada, Gal, Caetano e por aí vai. Vocês já tiveram algumas experiências fora de Rondônia aqui, participando de alguns eventos, festivais? Sim, eu já tive algumas experiências bem legais em reality shows. Qual foi o reality show que você Foi o The Voice Brasil em 2018. Como é que tu chegou lá? Como é que foi isso? Então, conta essa história aí. Por livre e espontânea pressão, meus amigos na época me inscreveram, porque eu era daquela artista meio rebelde, assim, na adolescência, que falava, eu não vou sujeitar a minha arte a uma competição, porque a arte não é competição, é sentimento e tal. E aí eles, pô, vai, é uma grande oportunidade e tal. E aí me ajudaram a fazer essa inscrição. Eu falei, beleza, eu não vou passar mesmo, pode me inscrever. Aí fui passando, né, nessa seletiva, indo nas cidades, Manaus, São Paulo, evoluindo, né, no processo seletivo, até que eu cheguei ao The Voice, né, às audições às cegas. E aí foi como foi, uma experiência que mudou a minha vida, que abriu muitas portas para mim, que quebrou até esse preconceito que eu tinha, porque, na verdade, é uma vitrine, né? Então, é mesmo uma grande oportunidade pra gente que é artista independente. No meu caso, eu começo essa minha jornada artística em Manaus. E aí, em Manaus, Você está há quanto tempo aqui? Aqui eu tô 15 anos. Sou manauara, mas já beiradeira de coração há 15 anos, aquela coisa, bebeu água do Madeira. E eu me sinto, né, muito na terra, né, muito da terrinha, porque a gente canta o que a gente vive, né? Então a gente acaba também trazendo nas letras, nas músicas, aquilo que a gente sente, as nossas vivências, o que a gente absorve, né, desse nosso cotidiano. E aí, em Manaus, eu comecei a ter essas minhas experiências, participei de festivais de canção também, no interior do Amazonas. Mais recentemente, eu tenho participado de concursos de canção também autoral, mas sair de Rondônia ainda é um desafio por conta do apoio, né, do recurso para a gente conseguir tanto
ir para festivais na Amazônia quanto fora da Amazônia. Então, andar na Amazônia ainda é muito difícil para o artista do Norte. Sair do Amazonas para ir para Belém, sair de Porto Velho para ir para Belém, por exemplo, para um festival, representar Rondônia ainda é muito difícil. Então, ainda não aconteceu. Espero que seja em breve, né? E que a gente possa, né, Gabriel, tá aí. Com certeza. A gente estava conversando sobre isso, né? Ali nos bastidores, sobre essa dificuldade que a gente enfrenta, né? É muito importante, assim, que haja esse apoio para nossa classe, né? Para que a gente possa romper barreiras e mostrar que aqui em Rondônia existe muita arte, existe muitos artistas, muitas mulheres, né? Na linha de frente ali, sendo compositoras, escrevendo também a história dessa terra através da música, né? Mas há uma mudança de oportunidades hoje com relação a um longo período aí atrás, aos 4, 5 anos atrás. Essa lei Paulo Gustavo, a lei não teve uma alteração de um apoio aos artistas na produção cultural atual? Como é que está isso? Ou vocês não estão tendo acesso a esses espaços? Teve, mas no sentido de produção. Não no sentido da gente escoar essa produção. Então, a gente tá pulsante, Rondônia está pulsante de produções aí de vários segmentos, tanto da música, audiovisual, teatro, e aí a gente vai para vários segmentos produzindo muita coisa, mas a gente também precisa levar para fora. Né? Por exemplo, eu participei agora de um festival de canções autorais, é um festival chamado Toca, lá no Rio de Janeiro. Eu não tive como ir para lá, porque o festival ele não banca a despesa do deslocamento, de você ficar por lá, então... eu ganhei o festival, né? Concorri com mais de 1.000 canções do Brasil todo. O Norte, ele no festival representava 25% dos inscritos e eu fui uma das classificadas representando Rondônia, né? No cenário nacional. Então é muito importante que a gente também consiga escoar essa produção que está muito bonita, né, de ver. Eu entendo que a gente vive um pouquinho de uma bolha, que a gente consegue acessar essas artes que estão sendo produzidas, mas que ainda não chega na sociedade, assim, de uma forma muito clara, né? Ou seja, do ponto de vista da produção cultural, até que tem recursos. Sim. Mas para poder fazer esse intercâmbio, para levar a voz de Rondônia para outros espaços, para outros estados, isso... Você, na iniciativa privada, há apoio para vocês? Cantoras, artistas? Então, a gente precisaria de uma política pública chamada de mecenato, que aí a gente institui uma política pública onde essas empresas podem destinar parte do imposto para projetos culturais e aí a gente conseguiria captar esse recurso para fazer um intercâmbio, por exemplo. Não é a Rouanet? A Rouanet não... Então, não possibilita isso? A Rouanet, ela possibilita para produção de projetos com valores mais vultuosos, né? Então, eu posso propor um projeto de tour no Brasil, né? Mas para uma coisa muito pontual, de um intercâmbio, aí você precisa de um patrocínio que é um valor, para um evento específico, é um valor bem menor do que todo o trâmite de uma Rouanet, que você poderia... de repente propor uma tour no Brasil inteiro, então é um valor mais vultuoso, e aí você capta com essas empresas de valor real, né, de lucro real. Então, a gente precisa de uma política pública ainda ser estruturada no estado de Rondônia, isso ainda já vem sendo discutido pelo Conselho Estadual de Cultura, que a gente é deficiente nisso, porque as empresas elas ainda não conseguem repassar para a gente um patrocínio para um intercâmbio, porque não existe um edital do estado para que essas empresas destinem esse imposto. Então, entendi. Outros estados têm esse... Então, Mato Grosso tem, né, São Paulo tem, outros estados têm, e a gente ainda não tem. Então, a gente meio que morre na praia. Gabriel, você cantando lá para o Brasil, digamos assim, como é que você se sentiu? Uma cantora rondoniense, levando a música de Rondônia e cantando para o Brasil inteiro. Como é que tu se sentiu? Nossa, eu me senti... vivendo um sonho, assim. Até hoje, quando eu lembro de como foi, parece que foi um sonho. Porque é tudo tão intenso e, ao mesmo tempo, tão breve, que aí você fica, nossa, aquilo existiu? Sim, existiu. Porque, né, eu sei que existiu, mas não parece, assim. Eu lembro que eu fiquei muito, muito nervosa. Senti um tipo de nervosismo, assim, que eu nunca tinha sentido na minha vida.
Sabe aquele da perna tremer assim, você fala, meu Deus, preciso Na hora de se apresentar? Na hora de se apresentar. Não é um negócio simples, você canta tão fácil. Ah, rapaz, 4 cadeiras ali, ó, que vão virar ou não vão virar pra você. Aí você tem que segurar lá. Não, e você tá cantando pro Brasil inteiro, né? Eu digo que quem vai pra esse tipo de programa é muito, muito mais corajoso do que eu várias vezes. Menina, e eu tinha 20 anos. Sim. Tipo assim, muito nova, ainda não tinha uma carreira assim com shows já, com um formato de show mais sólido, mais consolidado. Então eu ainda tava engatinhando no sentido performance e show. E aí foi tudo muito novo pra mim, né? Tudo muito, muito louco, assim. Eu vejo algumas pessoas falando assim, que, por exemplo, você tá lá numa TV global, lá, pronto, ficou rica. Oh, meu Deus, apareceu lá na televisão, arrebentou a boca do balão, foi, chegou lá. Né? Como é que, do ponto de vista... Uma fila de empresários querendo presenciar. Não é assim, não funciona. Oh, meus amores! Vamos acabar com essa doce ilusão, porque a gente continua sendo artista independente do mesmo jeito, cara. É uma grande vitrine, né, como eu falei no início. Então... você tem que saber aproveitar essa vitrine da melhor forma possível. E aí a Isa tocou num ponto, assim, muito cirúrgico, que é o nosso recorte amazônico, né? De mulher fazendo arte aqui na Amazônia, aqui no extremo norte, em Rondônia. Então, assim, pra gente que mora aqui, que bebe na fonte desse lugar, que a gente fica mais distante dos grandes centros, aí é ainda mais difícil de chegar, né? Nesses lugares. E é o que eu falo na minha música da Beira, né? É mais longe de chegar, mais difícil de olhar aqui na beira do mapa. Então a gente enfrenta essas questões aí delicadas. Mas eu pensei que você estava tudo resolvido. Não, teria inclusive estou precisando. Aqui, que a Isabela está falando aqui do mecenato, de criar uns... Eu pensei que apareceu lá na Globo, estava resolvido. Gente, meu Pix, eu vou falar agora qual é. Olha, se autorizarem... Daqui até o fim, eu acho que vamos liberar para vocês colocarem o Pix, aí. contratar para show, essas coisas todas aí. Eu estou recebendo aqui hoje 2 cantoras de Rondônia, 2 cantoras fantásticas que cantam e encantam, que é a Gabriê e a Isabela Lima. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos rapidamente. É que meu santo é forte, eu nasci no norte, eu venho da beira do mapa, da beira do sonho, lá do Rio Madeira. É que meu santo é forte, eu nasci no norte, eu venho da beira do mapa, da beira do sonho, aqui do Rio Madeira. Onde é mais longe de chegar, é mais difícil de olhar, quase impossível de lembrar. Da beira, onde tem peixe com farinha, tem açaí e tacacá, aí é mais fácil de lembrar. Da beira, e se eu falar do ribeirinho e do povo indígena, sobra alguém pra escutar. Da beira, já não tem mais cachoeira, o fogo alastrou a mata, sobra alguém pra escutar. Da beira, da beira, da beira, da beira. Nós voltamos para o segundo bloco do podcast Põe na Bancada com essas 2 belas jovens cantando aqui da Beira, da Gabriê e a Isabela Lima. No bloco anterior, nós conversávamos um pouco a respeito de como uma cantora rondoniense se apresenta nacionalmente levando as coisas de Rondônia. A Gabriê contou a história dela e disse que ainda não estourou a boca do balão, mas tá tocando aí. Mas, Isabela, você falou um pouco desse festival Toca. Como é que foi essa história? Ele é um festival que estava tendo uma premiação inédita desses anos de festival, que era
Quem participa desse festival? Quem participou? Esse festival é um festival do Rio de Janeiro, é o Festival Toca, e ele fez um edital inédito no sentido de dar visibilidade à composição da Amazônia, né? Mas recebeu composições de todo o país. O homenageado desse festival esse ano foi o Nilson Chaves, e ele também reuniu várias atrações aí da região norte, principalmente do Pará, então, para mostrar a Amazônia lá no Rio de Janeiro. E houve uma seleção de composições autorais, inéditas, que nunca tivessem sido apresentadas aí para o público. E eu, depois de 2 etapas de curadoria, né, fui para o voto popular, e do voto popular consegui sair entre as vencedoras desse prêmio Toca 2025. Então, para mim, já foi uma alegria enorme só de estar entre as classificadas ali das primeiras etapas, né, de mais de 1.000 canções. Aí eles peneiraram para 50, depois peneiraram para 10 e foi para voto popular. Voto popular eu sempre falo assim, entrega. A Gabriela está acostumada com isso, porque ela já participou de muita seleção de voto popular, né? E a gente entende assim que a gente fica garimpando plateia, porque a gente entende que a gente também está numa bolha, né? Bolha Porto Velho, bolha artística de Porto Velho. Então, assim, a gente ainda não é consumida por toda a Amazônia. Então, assim, quando você falou, você ainda não estourou, eu acho que para a gente estourar para o mundo, para o Brasil, a gente precisa ser consumido na nossa terra. Então, a gente tem que consumir o que a Gabriela está produzindo, o que o Bardo está produzindo, o que a Patrícia Moraes, né, o que o Samuel Bera tá levando, a Sandra Bretz, outras mulheres, o que a gente está consumindo aí de sertanejo, né, já que o Estado é um segmento que é mais forte aqui, né, musical. Então, quais são os compositores sertanejos que a gente vê aí sendo evidenciado e a gente não vê? Então, eu digo assim, que para a gente estourar, a gente precisa fortalecer, né, esse nosso consumo interno, fazer o que você está fazendo enquanto comunicador, que é trazer os artistas aqui, e esses artistas também falarem de outros artistas. Com certeza. A gente está aqui, a gente duas de muitas, né, Sim. desse estado. Então, eu acho que a gente vai abrindo portas, vai empoderando outros artistas, outras mulheres que, de repente, falaram, nossa, eu nunca tinha pensado em fazer um projeto cultural, ir pela lei Paulo Gustavo, como, por exemplo, agora a gente está com a Lei Aldir Blanc. Então, assim, acaba que a gente fala de uma coisa e vai indo para outra, né? Porque está tudo muito conectado, né? Então, eu acho que o princípio, por que o Belém, em região do contexto amazônico, ele é, no cenário musical, a referência da Amazônia? Porque Belém consome o que o Pará produz. E por que Rondônia não consome o que Rondônia produz? A gente precisa de mais espaço que nem o seu podcast. A gente tem outras iniciativas, TV Caboquinho também, né? A gente tem parlamentares que também gostam do segmento cultural e que tentam, de alguma forma, ali estar apoiando as políticas públicas para que esses recursos cheguem aos produtores culturais, a esses artistas, porque é um ledo engano a gente pensar que o artista ele é só aquele que chega no palco e canta, e dança e apresenta o seu filme. O artista, hoje em dia, ele é o cara que está ali na produção do show dele, está fazendo um corre ali para conseguir um recurso para pagar uma qualidade de som. Então, assim, tem muitas camadas, né? Então, os projetos culturais, eles geram renda, né? Conseguem fazer com que a gente consiga colocar nossa criação, né, para o mundo consumir. Então, assim, é muito importante a cultura, a arte, o esporte, enfim, apoiar esse autoconsumo para a gente poder... Vocês se apresentam no estado, fora de Porto Velho, Jaru, de Paraná, Vilhena? Vocês têm espaços nesses municípios, nesses lugares para levar a arte de vocês? Já tiveram oportunidade? Como é que é isso? Já me apresentei em Vilhena, já me apresentei em alguns distritos também. Mas o meu foco hoje de apresentações é aqui em Porto Velho e em festivais também, que eu ando circulando, como o Festival Casarão, que aí eu fui me apresentar no Acre. Agora estou indo para Belém também, para 2 eventos muito legais. Um deles é o Prêmio Sebrae,
que eu fui indicada como melhor artista na categoria Pop, MPB. Então, tô indo lá representar nosso povo, nossa arte, e depois também tenho um outro evento lá. Mas no interior, assim, eu tenho muita vontade de rodar mais nesse interior, né? De fazer mais essa comunicação, assim. E por que esses espaços não aparecem? Então, vamos trabalhar aqui na perspectiva de romper a bolha. Sim. Né? Da bolha artística, da bolha local. Por que falta apoio, é isso? Falta política pública, falta um entendimento da sociedade de que nós temos essas riquezas aqui. O que falta? Eu acho que é uma mistura do que você falou, né? Porque esses aparelhos públicos, eles existem, né? Em diferentes municípios, mas falta um pouquinho, assim, de direcionamento e de absorção desses talentos que Rondônia tem. Então, falta essa visibilidade para que quem está ali com a caneta na mão possa chamar. Eu também já tive experiências no interior. Existem festivais interessantíssimos em Vilhena, de Paraná. Então, assim, se o festival não consegue promover ali, de alguma forma, um subsídio para o artista que é de outros municípios, fica mais difícil essa absorção de outros lugares do estado para chegar ali em Paraná, Cacoal, Vilhena, né? Tem essa questão então, mesmo. Quando o festival tem esse apoio, vai. Né? Inclusive, tem iniciativas assim, que rolaram em Paraná, festival de rock, né? Sim. Em Vilhena tem outro festival. E quando não, aí acaba sendo mais local, né? Mas a gente tem muito talento, mas eu acho que falta a gente usar o Fundo Estadual de Cultura. Lá vai, eu só cutucando. A gente tem um Fundo Estadual de Cultura, só que a gente tem um problema sério de utilização dessa verba. Né? Esse fundo estadual, para ser usado, ele precisa ser por meio de editais, né? Isso geridos pela nossa secretaria, né? A Sejusel. E aí, por esses editais, os artistas podem solicitar, né? Enviar seus projetos, serem aprovados e captar esse recurso para executar suas obras, ou então, enfim, um edital de intercâmbio, que é um edital que, por um tempo, né, se articulou politicamente para que ele saísse da gaveta e fosse, de fato, implementado pela Assembleia Legislativa. É algo que vai ser retomado, aí vai ter uma conferência estadual, e a gente não conseguiu ainda implementar esse edital de intercâmbio, a utilização desse recurso. Então, passa ano, vira ano, esse fundo de cultura ele acaba não sendo usado. Então, é o que deixa os artistas assim meio, como assim a gente tem dinheiro e não consegue usar? Então, em parte, a gente tem recurso, só que a gente não está conseguindo acessar. A gente tem uma dificuldade de quadro na Sejusel, né, que já é conhecida. Acho que outros artistas talvez já tenham trazido essa questão. Então, existe... quando a gente tem uma secretaria que lida com vários segmentos, dificilmente a coisa funciona de forma igualitária, né? A gente entende as limitações quando você não tem quadro pessoal técnico da cultura suficiente para lidar com recursos federais, por exemplo, né? A gente agora está num processo de implementação do uso do recurso da Aldir Blanc, um recurso que é de 2024, que não foi utilizado até agora, a gente está em agosto, né? E que se tivesse sido utilizado até a metade do ano, 60%, a gente já ia receber mais verba do governo federal. E como a gente não conseguiu, a nível estadual, fazer nem os editais, avalie pagar, porque tinha que ter pago pelo menos 60%, então a gente perdeu esse recurso do ciclo de 2025. Perdeu, assim, porque a gente deixou de receber para gastar. Uhum. Então, assim, ano que vem, essa verba pode vir a entrar, porque aí já deu tempo, a gente reza para que tenha sido usada a verba de 2024. Então, eles vão avaliar novamente para essa verba vir para Rondônia, né? Se você não gastou, então você não está precisando de verba. E a gente está vendo que tem necessidade de recursos. Vocês têm contato com alguns artistas do interior? Vocês costumam fazer algum intercâmbio, algum relacionamento com eles? Sim. Eles também sentem isso? Sentem. É porque existe uma dificuldade, olha só, né? Com vocês falando, né, Isabela, eu fui recapitulando aqui, relembrando
convites que eu tive para tocar em festivais do interior, mas aí quando chega na parte da logística é o problema. Então, para você ver, se a gente tem uma dificuldade de rodar no nosso próprio estado, porque os festivais que são feitos ali nesses municípios, eles não conseguem levar um artista por conta da logística, né, que é transporte, hospedagem, imagine para fora do estado, sendo que aqui a gente também tem uma questão muito delicada, que é a das passagens aéreas, né? Tanto os preços absurdos quanto os voos, né, limitados, a gente tem essa limitação. Então, a Isa também contou essa experiência dela do Festival Toca, que ela ganhou, ela foi premiada nessa seletiva, né, com mais de 1.000 artistas concorrendo, com mais de 1.000 canções. E esse prêmio era dela, nada mais justo que ela ir lá receber. Mas ela não pôde por conta dessa falta, né, de apoio, por essa falta de estrutura. E tá acontecendo também uma situação muito parecida, que eu estava até conversando com ela nos bastidores aqui, que eu passei também em uma seletiva da Conferência Alma, do Festival Se Rasgam, que acontece lá em Belém. E aí eu tô doida aqui atrás de patrocínio, né, para angariar toda a verba necessária para conseguir levar uma parte da minha banda pra gente conseguir fazer um show lá, né, para representar Rondônia, para mostrar que aqui tem artista, para mostrar que aqui tem mulher fazendo arte. Então, são muitas camadas dentro dessa reflexão, né? A gente podia falar sobre isso muito tempo. A Isabela até melhor que eu, porque além de tudo ela é produtora cultural também, que já atua há um bom tempo, né? Então ela entende muito dessas leis e de toda essa estrutura. Eu fico só olhando assim, aprendendo com ela falando. Eu não vou nem falar muito sobre essa questão desses burocratas que não conseguem utilizar o recurso e prejudicam um conjunto de artistas, de profissionais. Esse recurso deixa de rodar no nosso estado. Eu lamento muito isso, eu já tinha visto essa notícia, né? É muito ruim. Uma coisa é quando não tem recurso, mas pior é quando tem recurso e não sabe utilizar o recurso. É doído, é triste. Partindo para uma outra questão aqui. Um momento decisivo na carreira de vocês. Vai, Isa. Pode pensar, ela passou para você porque ela está Eu preciso pensar. É que ela teve vários. Agora. Então, se eu fosse falar, seria o meu momento atual, porque eu me sinto mais, como eu posso dizer, uma mensagem mais sólida, porque eu sempre atuei em grupos, né? Também atuava sozinha, mas não necessariamente com um repertório totalmente autoral. Depois, aqui em Porto Velho, eu entrei num grupo chamado Três de Nós, que é Rinaldo Santos e a Gabriela Amadil, que é uma poeta. E nesse projeto Três de Nós, a gente aprovou um projeto, gravamos um CD, que aí são só composições autorais. Então, você é ali uma das cabeças de uma proposta cultural, né, de um projeto artístico. Quando você... E eu sempre caminhei com uma pergunta, né? O que eu vou lançar de música para falar o quê? Para falar de quê? Então, assim, no início da minha carreira, eu tinha um estilo de música que eram músicas mais românticas, então tinha uma outra pegada que já não era mais a minha vibe do que eu queria dizer. Então, eu ficava assim, é uma responsa, né? Qual é a música que eu quero colocar no mundo? O que eu quero dizer com essa música? E qual é o impacto que essa música pode causar ali? Então, hoje, eu já me lancei, né? Eu me vi solo novamente, e aí eu falei, não, quero lançar um material meu. Eu me sinto bem em lançar e dizer, é meu. Porque você você ali no palco, e você, quando mostra sua música autoral, você está mostrando um pouquinho de você. E isso bastidores, né? Você está ali se despindo, de certa forma, para o público, porque você está falando algo que, para você, é muito latente, é muito do que você sonha, do que você idealiza, da forma como você vê o mundo, como você quer que o mundo, né, se transforme. Então, é algo muito íntimo, a criação é algo muito íntimo, né? Então, diz muito sobre você. Então, esse momento que eu lancei o meu EP chamado Canta em Mim, que também foi um projeto da Lei Paulo Gustavo, que sem ele, talvez eu adiasse, né, porque tem todos os custos, e eu fiquei muito feliz de fazer, porque trabalhei com colegas, artistas, com pessoas que eu admiro, e eu acho que cada um
deixou a sua pitada nesse projeto. Então, assim, é um projeto a muitas mãos, não é um projeto só meu. Então, ficou muito especial, né? Teve produção do Mauro Araújo, ele que é compositor, instrumentista, então ele também colocou a pitada dele. Como eu já sabia que ele já tinha um material autoral, eu falei, não, vou apostar no Mauro. E aí foi muito bom. Então, cada um que a gente foi colocando ali, você quer participar? Então, assim, foram mais de 39 pessoas impactadas diretamente com o projeto, né? Com serviços prestados. E aí você coloca mais 40 pessoas de forma indireta. Fizemos um show no Guaporé, que podia ter sido uma temporada, porque quanto mais show a gente faz, melhor ele vai ficando. Mas foi mágico, foi muito legal. Assim, foi perfeito? A nossa cabeça, né, sempre, podia ser melhor. Mas é um processo, né? Então, assim, ele tá gravado, tá no YouTube, para quem quiser conhecer. Eu vou mostrar ele aqui um pedacinho. Isso, eu acho que no começo do programa, né, mostrou um pedacinho. Ele tá no YouTube completo. Ali é o projeto Canta em Mim. Tem muitos músicos, tem participação aí da Andressa Silva ali na performance. Tem videomapping ali do Vitor Sal. Então, assim, tem muitas pessoas por trás, e aí a gente vê como a arte ela impacta, né, ali na geração de renda, né, de toda uma cadeia que para chegar naquele show a gente teve que, né, colocar junto com a gente. Gabriel. Vamos lá. Olha, eu tive muitos momentos marcantes. Você perguntou um momento decisivo ou marcante? Um momento decisivo. Decisivo. Na sua carreira. Marcante. Marcante, tá. É porque foram muitos, assim. Com certeza o The Voice foi um deles, o Prêmio Multishow 2023, que eu tive uma música indicada, o Prêmio Multishow 2024, que eu fui como integrante da academia. Mas eu sempre menciono e eu sempre sou perguntada sobre esses de grande alcance, né, de alcance nacional. Dessa vez eu vou falar um momento decisivo, assim, íntimo, que pra mim representa muito, que foi com o lançamento da minha música Da Beira. Porque essa música, ela traz muitas questões, assim, que são ligadas ao pertencimento, que são ligadas à identidade, que são ligadas à nossa terra de uma forma como eu ainda não tinha conseguido falar, mas que já estava aqui dentro, porque eu sou daqui, eu nasci aqui. Então, quando eu compus essa música, foi a partir de uma imersão em mim mesma e no lugar que eu vivo, no lugar que eu moro, mas também olhando de uma maneira macro, né? Quais são os povos que habitam aqui? Né? Qual é a origem desse local? O que eu ouço quando eu viajo por aí, das pessoas falando, mas Rondônia tem internet? Mas lá tem muito índio, né? Tá, eu sei, lá tem aquele tacacá, o açaí de verdade que falam, né? Então falas assim muito genéricas e muito pequenas perto da grandiosidade da nossa cultura. E eu acho que a gente sofre assim um distanciamento de nós mesmos aqui em Porto Velho, aqui no estado de Rondônia, porque apesar da gente pertencer à Amazônia, a gente não tem o sentimento amazônida, né? O processo de colonização, ele foi tão forte, e Rondônia é um estado tão plural, é um mosaico cultural, que recebeu tantas pessoas de fora, que às vezes a gente se distancia, né, do que de fato é essa terra, de quem habita aqui. E, enfim, são muitas questões assim, que me vêm quando eu penso nessa música e a forma como ela me coloca, né? Eu tive muitas oportunidades de representar o estado, tanto no The Voice quanto no Prêmio Multishow, mas hoje eu me sinto muito mais feliz representando com um discurso que Da Beira traz, que é o que eu sempre quis dizer, e através desse processo de imersão na nossa cultura e em mim mesma, nas minhas vivências, eu consegui falar através dessa canção. Muito bem, meninas. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro bloco. Mas eu já vou deixar uma questão no ar aqui. Nós falamos aqui e vimos muitas dificuldades, momentos muito legais. Vocês, como mulheres, enquanto mulheres, é mais difícil do que um artista homem? Nós vamos para o intervalo, na volta vocês vão responder. De volta para o terceiro bloco do podcast Põe na Bancada. Hoje nós estamos aqui conversando com a Gabriel e com a Isabela Lima. Isabela, toca aí pra gente. Quem me viu sorrir
voltando para a nossa temática, eu deixei um questionamento aqui no bloco anterior, é com relação às dificuldades que vocês, enquanto cantoras, enquanto mulheres, enfrentam no dia a dia da profissão, da atividade de vocês. E ainda fiz uma provocação maior. É a mesma dificuldade que enfrentam os homens? Polêmica. De fato, né? A resposta ela é bem óbvia. A gente tem muitas dificuldades e muitas barreiras que, se a gente fosse artista, homem, a gente não teria, né, Isa? E são também muitas camadas. Hoje a gente está só nas provocações aqui. Por que Olha, se fosse homem, qual que é? Por quê? É mais fácil para o homem do que para a mulher? Pela própria estrutura que a gente vive, né? A estrutura patriarcal, a estrutura machista, que a sociedade foi composta desde o princípio dos tempos. Então, a mulher que hoje decide ser artista, decide ser a linha de frente ali da sua banda, que está compondo, ela vai lidar com um cenário de homens. Principalmente aqui na nossa cidade, em Porto Velho, você conta nos dedos as instrumentistas. E muitas vezes as instrumentistas, por exemplo, que eu conheço, nem estão tanto na noite, estão mais no erudito. Então, para uma cantora, por exemplo, aqui no nosso universo, né, no nosso cenário, para uma cantora que decide ir para a noite com a sua banda, vai pesquisar lá os músicos, cara, a chance dessa cantora de cair com músicos assim completamente despreparados para pegar um trabalho autoral, para respeitar a voz dessa mulher que está ali com as suas próprias canções para se expressar, né? E a gente é atravessada de várias formas, tanto nas minúcias quanto em questões maiores. Então, é muito comum você ter um produtor que vai querer impor a ideia dele, a sua, e que se você fosse um cara, ele ia te tratar como igual. Mas, às vezes, inconscientemente, por conta da estrutura, ele não te vê como igual, então ele vai impor a ideia porque ele é o produtor. Eu mesmo, quando eu comecei na música, a primeira música que eu tive a oportunidade assim, de produzir, que foi com o produtor, foi uma das experiências mais traumáticas da minha vida, porque eu tinha 16 anos e eu tinha esse sonho da música sempre presente. E aí, quando eu fui produzir, o produtor não tinha o menor tato. O menor tato. E assim, um ego gigante. Então, a forma como eu fui tratada, a forma como ele conduziu, sem ver que ali era uma menina, menor de idade, com um sonho, que ainda não entendia essa estrutura, como que gira, né, o mecanismo da indústria da música, com uma canção, pasme, que era uma canção com uma temática muito feminista e de empoderamento. E aí, foi um processo assim, muito traumático, que eu falei, eu não quero mais produzir minhas músicas. Porque eu não conhecia, eu só conhecia caras que produziam e tal, eu tinha muito medo de ter essa experiência de novo, né? E como essa experiência, aconteceram outras, várias que eu poderia citar, com músicos também, que desrespeitam. Técnico de som. Bom, eu ia falar isso agora, Isa, técnico de som, que, sabe, te trata de qualquer jeito, porque não é um cara que tá ali, que vai peitar ele, é uma mulher. Então, assim, é tanto um problema consciente, né, de homens que têm essa postura, quanto inconsciente pela estrutura que a gente vive. Então, até a gente encontrar músicos, produtores que tenham essa consciência de gênero, né, que tenham esse olhar empático e igualitário, é uma caminhada, ó. Então, quando você é nova e tá ali começando, você se sente muito perdida, né? E quando a gente fala assim de São Paulo, de Rio de Janeiro, de cidades maiores, né? Belém, Manaus e tal, a gente fala também de uma possibilidade maior ali, de artistas, né? Na verdade, uma gama maior de profissionais. Então, claro, tem mais mulheres na cena ali. Aqui no nosso recorte especificamente, ainda não tem tanto. A Gabriela falou de forma bem legal e que espelha muito essa questão, né, do machismo em toda a sociedade e, por que não, no segmento musical. Então, essa estrutura é muito mais fácil você aceitar que um homem tem como hobby ir para a música do que aceitar que uma mulher tem como hobby querer ser baterista. Hoje em dia, não. Hoje até está melhor, né, para a família aceitar essa mulher sair desses, de repente, de caixas que seriam mais aceitáveis. De repente, para ela ir para um balé e não para ir para música, porque se ela for para música, depois ela vai para a noite. E qual é a visão que se tem de uma mulher que vai para a noite, né? Então, existe toda uma forma de enxergar essa artista da noite como
um convite a outras coisas que não é fato, né? E aí a gente tem essa questão de quais são esses profissionais que a gente vai ter no mercado. A gente tem muito mais profissionais homens, justamente pela facilidade deles entrarem, né, no campo musical, seja de forma iniciante, com os amigos ali na brodagem que a gente fala, né, ali no 0800. E a gente não vê as mesmas possibilidades para as meninas, né? A gente não vê tanta abertura para as meninas fazerem parte das bandas. A gente não vê quase bandas totalmente formadas por mulheres. E quando existe, eu já fui interrogada, por que só de mulheres? Mas se é tão comum... Então, se isso é uma pergunta na cabeça de um homem, alguma coisa está errada. Porque deveria ser uma banda só de homem. Ninguém fala por que é uma banda só de homem. Né? Então, assim, a gente tem aí bandas mistas, bandas só de homens, e bandas de mulheres é algo que a gente, pelo menos em Rondônia, é algo que a gente ainda está caminhando, porque essas instrumentistas, elas conseguem ter mais acesso à música pela igreja. Então, elas vão para o clássico. Então, assim, a gente tem vários talentos que tocam instrumentos aí, violino, clarinete, violoncelo, nas igrejas. Então, existe também uma restrição delas saírem desse repertório para um repertório que, né, a religião, ela não aceita muito bem algumas religiões, né? Então, assim, existe também essa barreira estrutural, né? Do que é uma música do mundo, né? Uhum. Então, essas mulheres também, assim, para elas saírem daquele ambiente, daquele tipo de música, para se tornarem profissionais acessíveis para trabalhos nossos. Quando eu vejo uma mulher que é instrumentista, eu já quero... Não, bora, vem... eu não tenho experiência. Não, faz uma música comigo, aprende aí uma coisinha da minha música e tal, e toca. Porque eu quero dar visibilidade para ela, eu quero que ela se sinta assim, cara, eu posso. E aí outros convites vão surgir, com certeza. Então, eu sempre que posso, a Gabriela também, a gente dá espaço para outras artistas, seja instrumentistas, cantoras, compositoras, porque eu acho que juntas a gente consegue ir um pouquinho mais distante. Então, assim, a gente não está aqui numa mesa para dividir o pão, a gente está dividir no sentido de concorrer com esse pão, né? Mas sim de compartilhar, de ser coletivo, né? A gente acredita que a gente consegue muito mais amplitude se a gente se junta. Bacana. Projetos futuros. Como tá? Quais estão os planos aí? Como é que vocês estão vislumbrando o futuro? Eu quero compor mais. Já estou ansiosa para gravar outro material, mas também quero produzir, né, fazer produções audiovisuais aí dessas músicas que eu tenho lançado, porque tem músicas assim que a gente fecha o olho, a gente já imagina a cena e a gente entende que essas músicas, elas têm maior capilaridade se elas estiverem num formato audiovisual, né? Uhum. Então a gente sente essa necessidade do mercado da gente também colocar ali um clipe daquelas composições para chegar mais longe. Né? Tanto que hoje em dia a gente utiliza muito os nossos shows, né? Quando a gente consegue ali bancar uma produção legal, que aí traz uma qualidade de imagem, de som, que a gente pode investir numa performance, aquele vídeo vira um cartão de visita e mais um clipe é outro cartão de visita também. Então, já tem um projeto específico pensado? Isso, já tem um projeto específico pensado e é o meu plano... Para quando? Eu quero aprová-lo, né, para não ser patrocínio meu, né? Eu patrocínio. Mas a ideia é conseguir arrecadar pela Audiblanc, né? Para a gente colocar mais pessoas, fazer na máxima qualidade. Porque quando é a gente, do nosso bolso, porque a gente faz coisa do nosso bolso, né, Gabi? A Gabriela viaja e muitas vezes ela tem que tirar do dela. Marcela Bonfim, vamos lá. Marcela Bonfim foi para Belém, levou uma banda... né, reduzida, mas ela tirou do bolso dela boa parte, né? Então, assim, ela teve um corre, tirou um pouco, né, do bolso. Então, assim, existe esse autopatrocínio que a gente tem que fazer, mas aí acaba sendo mais limitado. Quando a gente consegue um projeto aprovado, aí a gente consegue mostrar da melhor forma possível e entregar para a sociedade, né, que temos talento,
fazemos com qualidade, a gente faz produção que não parece que é daqui, por que a gente acha que não é daqui? Né? Então, assim, a gente tem que começar a entender que a gente consegue, sim, fazer alto padrão em Rondônia. Você tocou num ponto, não vamos perder isso. Olha só, às vezes, pessoas que veem o meu trabalho, e eu tenho certeza que pessoas que veem o trabalho da Isabela também, elas acham que é um elogio pegar e falar, meu Deus, mas nem parece daqui. Gente! É difícil, é triste. E tem tanta coisa linda, tem tanta coisa maravilhosa aqui, gente, vocês nem imaginam. A gente representa um recorte, a gente representa um coletivo, uma comunidade muito maior de artistas que compõem, que cantam, que produzem seus próprios shows e que carregam essa bandeira, né, da arte beiradeira, da arte rondoniense. Mas é um problema da bolha. É a bolha. Isso está restrito no universo. As pessoas não têm acesso a isso. A não ser quem a sigam no Instagram, essas coisas todas, ou que participa desse mundo mais restrito, artístico. Sim. Eu acho que a gente tem que tocar na rádio. Mas eu também. Eu acho que tinha que ter uma porcentagem, né, do repertório diário das rádios voltado para as produções regionais, estaduais. Eu estava pensando. E é isso. Eu não sei se existe lei. Eu sei que. Ajuda a gente, Roberto. Ajuda, Roberto. Conversar, eu não sei o nome do rapaz aqui, que ele é músico também. É da Nitro, não? Eu acho que eu é acho ele. que ele Denis tem. É o Denis. O Denis estava com. encabeça também ele esse movimento aí. Ele falou que eles isso. estavam avançando aí. Pois é, mas ainda não é realidade, gente. Por que não? Porque é difícil alguém não gostar daquilo que não conhece. Ou de gostar também daquilo que não conhece. Se as pessoas não conhecem, ficam espantadas. Nossa, isso foi feito aqui. Pois é, foi. De muita qualidade. Eu tenho acesso a várias obras de vocês e de outros artistas aqui e posso dizer que a gente não perde em nada para esse povo de fora aí. Mas quais são os seus projetos? Olha, gente, vem uma coisa muito forte aí. Ai! Esse ano ainda eu vou lançar mais um single com um clipe. Um clipe assim que ele foi sonhado de uma forma, caramba, muito linda. Superou, na verdade, as minhas expectativas. Então, esse ano ainda tem lançamento de música, de clipe e show também de lançamento. E já convido todos vocês a ficarem atentos. @GabrielOficial, lá no meu Instagram. Eu tô sempre colocando tudo. Faço também vocês acompanharem esse processo de produção das músicas, de gravação. Tá acontecendo muita coisa linda. Agora, semana que vem, eu tô indo para Belém, né? Vou participar do Prêmio Sebrae, que eu fui indicada como melhor artista em 2 categorias, mais uma vez representando a Rondônia. E já fico lá para um outro evento que acontece na semana seguinte, no Festival Se Rasgam, que eu também me inscrevi, participei de uma seletiva e consegui fazer um showcase na Conferência Alma. E a única de Rondônia. E isso! Então, assim, eu fico muito feliz de poder levar a nossa terra, a nossa música, as nossas influências para outros lugares. Essa, hoje, é a minha maior alegria, sabe? É uma coisa gratificante, assim, para a caminhada. E ano que vem, tem um álbum que tá vindo aí também, que também tá sendo muito sonhado. E que venham todos acompanhar, porque eu tenho certeza que, como o Roberto falou, né? A partir do momento que a gente se abre, que a gente abre o olhar para o que é daqui, a gente se surpreende. Então, estou muito feliz com tudo que está acontecendo. A gente viu aqui um conjunto de dificuldades na trajetória, nas histórias de vocês, mas vocês estão firmes e fortes aí, não é isso? Com certeza. Eu queria que vocês falassem o seguinte, que para jovens mulheres, como é que elas devem enfrentar essas dificuldades? Artistas, muitas vezes em cada canto aí, que não conseguem ultrapassar. Uma mensagem para essas jovens mulheres. Bem, para você que está compondo, que tem seus inscritos, que pensa em entrar na música, em algum instrumento, ou então cantando, acredite e participe daquilo que você puder participar, de eventos, de festivais, de iniciativas que façam chamamento, né, de talentos, mesmo que, mas eu não tenho experiência, seria a minha primeira apresentação. Entre, busque e participe, porque depois que você começa a ter contato com esses artistas, você vai ver que uma nova bolha se abre para você, no sentido de
coletivo mesmo de se ajudar. Porque você vai ter dúvidas, o artista que está ali no palco há mais tempo também tem dúvidas, e com certeza ele vai querer, né, te ajudar a esclarecer sobre essa empreitada, em como conseguir gravar um material, com quem ele indica para você fazer uma banda ou então um projeto. Então, inicie, não deixe, não tenha medo de mostrar o seu material. Inclusive, eu tenho um projeto que é chamado Sonora Porto Velho, né, que é um festival de compositoras. E a ideia é sempre a gente evidenciar essas produções daqui de Rondônia, feita por mulheres, né, para a gente dizer que tem compositoras de Rondônia, e a gente já tem, assim, das iniciativas que a gente conseguiu fazer, foram mais de 30. E é isso, não deixe que o medo te deixe paralisada ali de não tentar, ou então porque a gente é muito, muito exigente com a gente, mas eu acho que a gente tem que jogar no mundo, tem que botar no mundo essa arte. Gabriela, a mensagem para as nossas meninas. Olha, a mensagem que eu poderia deixar para as artistas que estão aí, que, como a Isabela falou, estão com medo, que têm as suas inseguranças, mas que sentem que a arte é um caminho ali muito forte, que o coração pulsa por isso, acredite em si mesmo, esse é o primeiro passo. Isso não é um papo motivacional, clichê, porque quando a gente coloca a nossa arte no mundo, a gente está se despindo de uma forma muito profunda, de uma forma muito íntima. Então é claro que isso gera inseguranças, mas não adianta tentar fugir desse caminho da arte, porque quando ele pulsa mesmo no seu coração, ele te pega, ele puxa teu pé na cama quando tu tá dormindo, ele tá ali no teu trabalho, no escritório, ó, ele tá ali, ó, martelando na tua cabeça. Então, o primeiro passo é acredite, se junte com outras mulheres, se junte com outras artistas, pode ser mulheres do teatro, da fotografia, mas são pessoas que vão entender isso que você sente. Se fortaleça com esse coletivo e procure sempre essas oportunidades de se apresentar nas iniciativas, nos movimentos que acontecem aqui na cidade. Mesmo que às vezes não receba nada, as primeiras apresentações a gente tem que se jogar, a gente tem que meter a cara e fazer acontecer. E a partir daí é tudo muito árduo, mas com certeza muito gratificante. Vale a pena demais. Obrigado, meninas. Eu queria dizer que Rondônia é mais forte, é mais bonita, graças a vozes de pessoas como vocês. E obrigado por vocês terem compartilhado aqui a música e também o coração. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio fantástico com a Gabriela e com a Isabela. Até mais. Desafios conceitos do impossível, exagero nas palavras, mas eu não desisto e nem me arrependo. A esse amor me vendo, escrevo mais histórias pra cantar. Desvio os olhares, gravo as palavras que nunca servem pra nada. Só